Muito bom dia. Estou a saudar todos os presentes, agradecer o convite do Clube Económico. Vejo aqui entre os presentes pessoas conhecidas e que já estiveram também em sessões do Clube Económico. Não, aquilo que eu posso começar por dizer, para que não me repita relativamente ao que já foi dito, porque estes assuntos que já foram referidos são comuns a toda a gente. Quer dizer, quem se quiser expressar sobre o comportamento da economia nacional durante 2025, só para termos um ano, os assuntos são estes, não podem ser outros. Não vamos inventar outros, a não ser, muitas vezes, o significado económico e social de alguns indicadores económicos. Mas ainda voltando à questão do comportamento da economia nacional, eu gostaria de dizer que Angola não voltará a ter um período de crescimento económico que eu sei que lhe chamou a mini idade de ouro do crescimento económico de Angola. Foi um crescimento económico médio anual de 10,1% entre 2002 e 2008. Há razões que explicam isso. Basta ir ver as estatísticas que se relacionam com o produto interno bruto, com o crescimento económico, mas este crescimento não voltará a acontecer. E quem tiver curiosidade de ir consultar os dados do INE, do Governo, vai verificar que entre 2000, ou nos últimos anos, já com a crise, com a queda da taxa de crescimento do PIB, que só foi estancada em 2021, 2022, Angola está, de facto, não consegue estabilizar o seu crescimento económico. E depois aqui gostaria também de realçar o significado económico e social de alguns indicadores. Eu, antes de ter vindo para aqui, estive a consultar alguns indicadores e verifiquei, por exemplo, de acordo com dados do Governo e do INE, que o PIB por habitante em 2014 foi de 5 mil dólares e que em 2025 foi de 2 mil dólares. Eu estive a olhar para aquilo e disse, mas isto não tem significado nenhum. Não só porque já existem outros indicadores que dão conta da situação social das populações, e são indicadores internacionalmente aceitos, como a diminuição do PIB por habitante de 5 mil para 2 mil não afetou toda a gente. E, portanto, neste conceito de PIB por habitante, há muitas... é muito iníquo fazer a análise de uma economia ou de uma sociedade na base do PIB por habitante. Eu termino porque creio que há outras perguntas e outras intervenções. A minha expectativa relativamente ao comportamento da economia nacional é uma expectativa que não é otimista. É uma perspectiva pessimista, porque avizinham-se tempos extremamente difíceis para qualquer economia, e em particular para economias como a nossa, que têm um elevado grau de vulnerabilidade. Angola não tem um sistema estrutural, um sistema económico estrutural, que lhe permita fazer face a crises que vêm do exterior. E os momentos, em termos internacionais, daqui para o futuro, vão ser muito difíceis. E, portanto, nós vamos ter que voltar a agarrar em conceitos como a diversificação da economia, que eu acho que se fala muito sobre a diversificação da economia, mas creio que ainda não se entendeu verdadeiramente qual a filosofia
de uma diversificação da economia. Quando a gente fala em diversificação de uma economia, estamos a falar numa alteração estrutural enorme que mexe com as relações de produção, com as forças produtivas. E, portanto, parece que toda a gente concorda que é na diversificação que vai estar a solução dos problemas de Angola e que Angola, através da diversificação, vai conseguir ganhar músculo para poder resistir a estas crises que vão surgir cada vez mais. Para mim, o ano 2025 foi um ano de não crescimento da economia. A economia cresceu 1,9%, 2%. Isto para um país que, segundo o último censo populacional, no qual pouca gente acredita, dadas as dificuldades que o INE teve em realizar o censo. Numa economia ou num país onde a população cresce 3,5%, o PIB crescer 1,9% ou 2%, é a mesma coisa que continuar a atirar a população para a pobreza. E esta situação de pobreza em Angola é já uma coisa que vem de há muito tempo, com exceção do tal período de 2002 a 2008, em que realmente houve uma oportunidade para se alterar de uma maneira estrutural o processo de redistribuição do rendimento. Isso não aconteceu. O que tem acontecido é que a população angolana tem estado numa situação, num processo de degradação social permanente.